senhor está bem? Muito bem. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar com você, com todo mundo. Bem. Tudo bem. Bom, eu não vou perder tempo aqui, até porque nós já perdemos um tempo com o seu atraso aqui, que depois nós vamos conversar esse negócio. Você não pode atrasar. Ô, Arbex, ontem, inclusive, eu fiz a chamada para esse evento de hoje, para o nosso 11 News, antes que saísse o anúncio do acordo entre Israel e Hamas, ou seja, a derrota de Israel, porque eu tenho conversado muito com você e você tem me mandado muitas informações, matérias do mundo todo, da imprensa internacional, Estados Unidos, Europa, pelo Twitter, por aí, do mundo árabe também, e a gente percebe que Israel não conseguiu cumprir praticamente nenhum dos objetivos que ele tinha postulado aí nessa ofensiva contra Gaza. E ontem saiu o acordo de 5 dias. Esse acordo ele ratifica a derrota de Israel, a derrota não só apenas moral, mas também tática e militar nessa situação. Queremos te ouvir. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Bom, Conde, primeiro é o seguinte, eu fico muito revoltado, mal-humorado, nervoso. Cada vez que eu vejo análise sobre o que está acontecendo em Gaza, e todo mundo fica falando que a posição do governo X é aquilo, a posição do governo Y é aquilo outro, a posição do embaixador não sei das quantas é tal, a posição do presidente não sei de que país é não sei o que e tal. Todo mundo fala tudo, menos aquilo que está causando a derrota de Israel, que é a resistência palestina. Eu fico impressionado, some das avaliações de todo mundo, inclusive da esquerda. O papel que está tendo a absolutamente heróica resistência palestina ao exército de Israel. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Israel mandou dezenas de milhares de soldados lá para a fronteira com a Gaza, mobilizou tudo que ela podia, em termos de equipamentos, drones, vigilância, satélite, assessoria dos Estados Unidos, tudo que ela podia. Quem é que está resistindo ao avanço do exército israelense? Os caras lá da resistência palestina, que não é só o Hamas. Tem o Hamas, tem a Jihad Islâmica e tem vários outros grupos que estão ali. Os caras estão em túneis. Eu sei lá como eles estão vivendo nesses túneis. Não sei onde eles estão tomando banho, não sei onde eles estão fazendo cocô, não sei que comida eles estão comendo, não sei como é que os caras estão se virando dentro dos túneis. Esses caras estão peitando o exército de Israel, assessorado pelo imperialismo. É impressionante esse negócio. Isso daí não é bravata. É acompanhar as notícias, inclusive por localização de GPS, por satélite, etc. e tal, e ver quanto que Israel avançou nos últimos dias. Resposta: zero. Nada. Quem é que está peitando esses caras? A resistência palestina. É por isso que Israel está derrotado. Agora, ninguém fala disso. É como se não existisse. É como se só existisse embaixador, se só existisse primeiro-ministro, se só existisse governante não sei das quantas. O povo não existe. A resistência não existe. Eu não sei o que está acontecendo com a esquerda, viu, bicho? Aliás, a esquerda também ignora a existência do povo, né? Não, é como se tudo... É como se 500 mil em Londres fosse um nota de rodapé. É como se os judeus ocupando lá o Capitólio em Washington, a Estátua da Liberdade em Nova York, a Grand Central Station em Nova York, os judeus dos Estados Unidos. É como se essas manifestações não quisessem dizer nada. É como se fosse um comentário. Eu acho o fim do mundo isso daí. Eu acho um despautério esse negócio aí. Agora, dizer que Israel está derrotada não quer dizer que ela está incapaz de impor enormes sofrimentos à população. Isso Israel sabe fazer, né? Eu vou repetir o que eu tenho dito aqui várias vezes. Os Estados Unidos mataram 4 milhões no Laos, Vietnã e Camboja. 4 milhões. Ganharam a guerra? Não ganharam a guerra.
Mataram 1 milhão no Afeganistão. Ganharam a guerra? Não, não ganharam a guerra. Mataram 1 milhão no Iraque. Ganharam a guerra? Não, não ganharam a guerra. E sabe o que causou a derrota dos Estados Unidos em todos esses cenários? O povo. O povo. Porque quem é que foi ajudar os vietnamitas, meu amigo? Quem é que foi ajudar os vietnamitas? Era o povo lutando lá com bambu contra os Estados Unidos, ultra bem armados nas florestas lá. Tanto que para tentar dizimar a resistência no Vietnã, os caras usaram as famosas bombas napalm para desfolhar a floresta, acabar com a floresta, que era onde o povo vietnamita se tocaiava para esperar os soldados dos Estados Unidos. Quer dizer, e não conseguiram. Então, quando a gente fala que Israel está derrotada, não quer dizer que ela tenha perdido a capacidade de causar sofrimento. Ao contrário, ela tem essa capacidade. Na verdade, do ponto de vista estritamente militar, bastaria uma bomba atômica ali em Gaza para acabar com tudo. Acabou. Israel tem bomba atômica. Então, a questão não é essa. A questão é que todos os objetivos do Estado de Israel foram desmoralizados, um a um. Não sobrou nenhum de pé. E a cereja do bolo veio ontem, né? Que o Israel disse que tinha encontrado uma puta de um bunker embaixo do hospital, tal, não sei o quê. Não conseguiram provar isso. Não, provou. Provou? Mostrou o bunker. Mostrou o bunker. Estava lá o bunker, muito bem construído, etc. Tal, tripororó. Aí, num dos canais de noticiário lá em Israel, o ex-primeiro-ministro Ehud Olmert vai para esse canal aí e fala: olha, só tem um problema com essas imagens que mostraram lá do bunker. Ela existe, de fato, ela está lá embaixo do hospital, só que quem construiu esse bunker foi Israel, quando Israel ocupava Gaza, até 2005. O Israel estava lá em Gaza até 2005. E foi Israel que construiu esse bunker. E quem está falando isso é o porta-voz, é o ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert. Vale a pena tentar recuperar esse vídeo, só para ver a cara que o âncora fez quando o Ehud Olmert fez. Quer dizer, é coisa de republiqueta de banana. Eles contam uma versão, essa versão não dura 3 horas para ser desmascarada. Quer dizer, o Haaretz divulgou um relatório da polícia de Israel, Atenção, para ninguém falar aí que isso aí é coisa de esquerda, conspiração, né? Da polícia de Israel, dizendo que não tem dúvidas de que os helicópteros Apache de Israel dispararam sobre as pessoas que estavam na famosa festa rave. E mais ainda, não dá para acusar o Hamas de ter mirado propositalmente a festa rave, porque Hamas não teria como saber que aquela festa rave estava acontecendo. E sabe por que não teria como saber? Porque a festa rave teve a autorização para funcionar até sexta-feira. Deveria ter parado sexta-feira em um determinado horário. Eles resolveram de última hora, continuar a festa rave. E obtiveram permissão das autoridades que cuidavam da segurança do local. Então, nem os caras da festa sabiam que ia ter aquela festa no sábado. Como é que o Hamas poderia saber? Fala. Posso falar? Olha só, não, o que parece, né? Pode até que essa festa rave pode ter sido usado como bucha de canhão também pelo próprio Israel. Quer dizer, a gente percebe que eles mentem tanto nessas informações. Tem muitos comentários aqui. Eu quero aqui desafiar o Arbex. Primeiro dizer para vocês o seguinte: quem está falando aqui essas informações para vocês é um dos correspondentes de guerra que são considerados mais referência no Brasil. O Arbex cobriu várias guerras no mundo todo. Ele pode elencar depois para vocês aqui. Ele estava na queda do Muro de Berlim, no massacre da Praça da Paz Celestial, cobriu a América Central, Palestina foi várias vezes, entrevistou o Yasser Arafat. Então, eu quero que vocês entendam que não são meras elucubrações ou conjecturas aqui. Fala alguém que tem experiência. Eu detesto ter de admitir isso, mas você tem toda a legitimidade para falar essas coisas aqui. As pessoas ficam se perguntando, mas como é que o Arbex sabe tudo isso? Bom, ele sabe onde procurar as informações e ele tem a experiência de quem viveu
na pele muitas dessas questões. Deixa eu colocar aqui para vocês comentários e o Arbex vai rebater aqui. Perfeita análise, Arbex. Porque só quem sabe o que é esse genocídio é quem está lá resistindo. Léa Guimarães, acordo só se faz entre forças supostamente equivalentes. Israel teve que perder a guerra para reconhecer a equivalência da Palestina. Eta arrogância supremacista. Comente, meu caro Arbex. Comenta na sequência, deixa eu só terminar essa sequência de leitura aqui. Lília Dantas, bom dia, Conde, excelente jornalista Arbex e a todos que assistem essa live de Belém do Pará. Obrigado, Belém do Pará. Laurita, tem canais estrangeiros que dão esse tipo de informação. Eu acesso um hindu que dá no Hindustão, embora seja propaganda também. Vejo de IDF a Hamas por aí. IDF é a Agência de Defesa de Israel, né? Não é isso? Farouk Nassif. Sinceramente, eu só vejo Israel aumentar cada vez mais o território. Como é que você responde ao Farouk Nassif que as pessoas veem, né? A Palestina sendo, desde 1948, esmagada, e você dizer para a gente aqui, em alto e bom som, de que os palestinos estão resistindo e estão vencendo, digamos assim, esse processo. Olha, não precisa ir longe, não. É um raciocínio lógico elementar responde a isso. Se você pegar as grandes manifestações que houve lá em Israel, antes do 7 de outubro, aquelas manifestações da população israelense contra as reformas que o Netanyahu estava propondo lá para o judiciário e que dava para o Netanyahu, basicamente, poderes ilimitados. Você tinha, naquela ocasião, centenas de milhares de pessoas indo para as ruas, em Tel Aviv, nas grandes cidades de Israel, para protestar contra o Netanyahu e contra as reformas judiciárias, dizendo que Israel ia virar uma ditadura, não sei o quê, priporó. Muito bem. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque você não via uma faixa, um cartaz, nada falando de Palestina. Palestina não existia. Palestina estava fora das preocupações da população israelense. Não havia questão palestina. Por quê? Porque os anos de terror impostos particularmente pelo Netanyahu, mas não só, mas particularmente pelo Netanyahu. O Netanyahu tinha uma ideologia de fazer de Israel a grande fortaleza inatingível, a grande fortaleza que jamais seria ameaçada pelos Estados Árabes e muito menos pelos palestinos. Era essa ideologia defendida por Netanyahu e até hoje. O Netanyahu conseguiu impor uma tal dinâmica na vida política israelense que a Palestina desapareceu do mapa. Eu repito, ninguém falava em Palestina como um problema. Ninguém falava. Muito bem. Vem o 7 de outubro e o que o Netanyahu promete? Acabar, suprimir, acabar com os palestinos. Os ministros da defesa dele qualificou os palestinos como animais humanos. Dentro do parlamento, os parlamentares mais radicais da extrema-direita e religiosos falavam em erradicar Gaza do mapa, tirar a Gaza do mapa, acabar com a Gaza, etc. e tal. Bom, depois disso tudo, desse monte de bravata, desse monte de ameaças, desse monte de desconsideração, agora eles são obrigados a negociar com quem? Com o Hamas e com os palestinos. Ou seja, aquilo que uma moça escreveu aí, muito boa observação, quando você é obrigada a negociar com uma força, você é um governo, você é obrigado a negociar com essa força, você está reconhecendo, primeiro, que essa força existe, segundo, que ela tem legitimidade para negociar, senão você não negociaria, ou que, no mínimo, ela tem poder para negociar. E isso partindo de um governo cuja ideologia central era negar o direito à existência dos palestinos. Olha o tamanho da vitória que foi imposta diante do mundo inteiro, que começou no dia 7 de outubro com um consenso em defesa de Israel. Vamos lembrar que nos primeiros dias, 8, 9, 10 de outubro, havia um consenso mundial de que o Hamas tinha feito era insuportável e de que tem que ser destruído a qualquer custo. Olha a virada que deu essa história. É um negócio extraordinário, é desmoralizador para o governo israelino, desmoralizador. Hoje o Netanyahu é um pateta desmoralizado. Essa que é a verdade, não tem outra. E outra, um pateta sem a menor credibilidade.
O próprio Haaretz deu outro dia, acho que uns 4 ou 5 dias atrás, eu não me lembro quanto, ou semana passada, que foi feita uma pesquisa. Sabe quantas pessoas em Israel acreditam naquilo que o Netanyahu fala hoje? 4%. Você entrevista 100 israelenses, 4 acreditam no que o açougueiro de Gaza está dizendo. Se isso não é uma derrota, eu não sei o que é derrota. Claro. Ô, Arbex, deixa eu receber, vamos receber aqui o Luiz Nassif, chegou mais chegou, cedo. Grande, a coisa está pegando fogo aqui, viu, Nassif? Você está bem, queridão? Tudo bom, firme. E aí, vamos lá, vamos provocar o Arbex aqui, que ele está falando tudo hoje. Então, o Arbex, se fosse feito um teste de popularidade do Netanyahu junto à Conib brasileira, qual seria o percentual de aprovação dele? Olha, perto de 100%. Viu? Tem um internauta aqui que disse o seguinte, o Rômulo Galo, Arbex, por que 77% dos brasileiros ainda apoiam Israel? Eu não sei se saiu uma pesquisa sobre isso, mas enfim, por que, Arbex? Bom, primeiro que eu não sei até que ponto essa pesquisa está correta ou não. Isso é a primeira coisa, né? Segundo, que no Brasil, a mídia brasileira é a coisa mais... A mídia, eu quero dizer, as grandes corporações, etc. e tal. Não estou falando do Nassif, não estou falando do Conde. Estou falando da Rede Globo, da Folha de São Paulo. Isso aí é a coisa mais nojenta que eu já vi. Quer dizer, dentro de Israel, você tem jornais como o Haaretz, por exemplo, que obviamente tem um viés pró-Israel, tem um viés de defesa do Estado de Israel, mas o Haaretz, por exemplo, dá notícias como essa que eu dei, que a própria polícia está dizendo que Israel bombardeou a Festa Rei. Quer dizer, você não vê isso no Brasil. O New York Times, mostrar aqui a solidariedade dos jornais brasileiros. Tem uma tal de Marilis Pereira Jorge, que escreve para a Folha, dizendo que o feminismo abandonou as judias. Então, todo mundo fala das mulheres palestinas que estão sendo mortas e ninguém fala das vítimas israelenses. Ou seja, você tem milhares de um lado, unidades do outro. As unidades o que está ocorrendo hoje é a morte de mulheres palestinas e ela reclamando que o feminismo abandonou as judias. E o outro aqui, esse aqui é campeão, vários autores aqui dizendo o seguinte: a solução para a causa palestina não é a eliminação de Israel. Quem que está propondo a eliminação de Israel? Israel é o dono do pedaço, é o que está matando os palestinos, está expulsando os palestinos. O máximo que se aspira é um Estado palestino ao lado, convivendo com o Estado judeu, e coloca a solução para a causa palestina não é a eliminação de Israel. Daqui a pouco vão colocar o seguinte: somos contra a volta do nazismo para matar judeu, coisas que não existem. Então, eles inventam uma situação para criar uma vitimização que maluca, né? E aí eu tenho o seguinte... Diga, fala, Arbex, vai lá. Aí tem o seguinte, Nassif, tem um dado aí que é um dado historicamente verificável, que acusam o Hamas de ter na carta de princípios do Hamas a destruição de Israel, não sei o quê. É verdade, ela tinha na carta de princípios a destruição de Israel. Tinha. Em 2006, quando o Hamas ganhou as eleições, em toda a Palestina e não só em Gaza, Israel e os Estados Unidos não reconheceram o Hamas. O que já é um absurdo. Quer dizer, a população de um país elege democraticamente um governo e os outros países não reconhecem esse governo. Isso já é uma demência. Como é que você sabe que foi democrática as eleições? É que tinha um comunista lá observando as eleições, um feroz comunista bolchevique, chamado Jimmy Carter. E o Jimmy Carter disse naquela ocasião que foram eleições absolutamente transparentes, honestas e limpas que elegeram o Hamas. Em 2006, o Hamas propôs negociar com Israel, contrariando, inclusive, a própria carta de criação do Hamas. Hamas propôs negociar com Israel o reconhecimento de Israel se Israel aceitasse a solução de volta às fronteiras de 1967. Isso está registrado historicamente. Em 2017, o Hamas mudou a carta de princípios dele. Ele não fala mais em destruição, em morte aos judeus,
em destruição de Israel. O que ele fala é no combate ao sionismo. Portanto, fazendo uma diferença entre o que é judeu e o que é sionista, que são coisas diferentes, e só que no Brasil as pessoas acham que é a mesma coisa. Então, é mentira essa versão. Ou é mentira, ou é falta de informação, ou é mau caráter, ou é uma mistura disso tudo. Dizer que o Hamas está propugnando a destruição de Israel e o não reconhecimento de Israel. Mentira pura e simples. E aqui na imprensa brasileira, essa é a versão corrente. É o fim do mundo isso daí. Mesmo que fosse verdade, você imagina uma cena, o Cassius Clay lá em cima, e o adversário dele deitado, caído lá, e o adversário fala, eu vou te acertar. E fica todo mundo solidário com o Cassius Clay, porque o adversário pode acertar. Não, só para completar, Arbex, o que o Nassif disse aqui, tem um artigo hoje no jornal Folha de São Paulo dizendo o seguinte: tentativas de ver proporcionalidade em ataques de Israel ou Hamas em geral não fazem sentido. Quer dizer, ignorando que essa desproporcionalidade não é importante. Como é que você responderia isso? Depois Nassif fala também. Eu responderia com a carta que foi escrita por uma poetisa ganhadora do Pulitzer, que era editora de poesia lá dos Estados Unidos. Eu esqueci o nome dela agora, mas hoje, a notícia está hoje circulando por aí. Ela pediu demissão do New York Times, ela era editora da seção de poesias do New York Times, ganhadora do Pulitzer. Ela pediu demissão do New York Times, hoje, numa carta aberta do New York Times, dizendo que é impossível ela continuar escrevendo como se fosse normal aquilo que está acontecendo em Gaza, como se fosse possível ignorar o sofrimento das pessoas lá em Gaza, como se fosse possível fingir que está tudo certo, quando você tem milhares de crianças, mulheres, doentes sendo destruídos, assassinados em Israel, na Palestina. Notem, eu estou falando de uma poetisa judia. Fantástica essa atitude dela. Eu acho uma coisa... Barry Weiss. Acho que não é ela, não. Acho que não é ela, não. Não? Tá aqui. Anne Boyer. Anne Boyer. Isso, essa. É a Anne. Anne Boyer. Então, aqueles que ficam discutindo proporcionalidade ou não, como se fosse um dado estatístico, uma relação aritmética, eu acho o fim do mundo. É gente que perdeu a humanidade. O cara que escreveu um negócio desse é um cara desumano. É um cara que não está enxergando a realidade diante dele. Crianças sendo assassinadas. O cara que ignora o dado estatístico ou que considera o dado estatístico? Que considera, inclusive, discutir estatisticamente o problema. Isso é uma demência. Nós não estamos falando de estatística. Nós não estamos falando... É como o cara que fala que valeu a pena jogar bomba em Hiroshima e Nagasaki. Mas a desproporcionalidade não é horrível? Não é gritante? Isso não tem a ver com... Conde, a desproporcionalidade é horrível e é gritante. O que eu estou dizendo é que não dá para você resumir a discussão ao fato de ser desproporcional ou não. Eu estou dizendo que você tentar resolver a questão do ponto de vista de uma lógica aritmética é uma demência absoluta, porque você não leva em conta o sofrimento das pessoas reais e concretas. O Stalin tem uma frase, uma das poucas frases que eu concordo com o Stalin, e que o Breno Altman me perdoe, porque o Breno Altman é stalinista até hoje. Sim, sim. Então, eu não consigo não provocar o Breno. Bom, mas vamos lá. O Stalin tem uma frase que ele diz o seguinte: a morte de uma pessoa é uma tragédia. A morte de 1 milhão é uma estatística. E é isso. Você não pode ficar discutindo a coisa do ponto de vista estatístico. É que nem os caras que falam que Hiroshima e Nagasaki se justifica. Porque tá bem, você matou 300 mil pessoas, um monte de mulher, criança, inocente, população civil, etc. e tal, mas se a guerra tivesse continuado, teria matado muito mais do que 300 mil, etc. e tal. O que é uma estupidez, além de ser uma falsidade histórica. Então, você reduzir as discussões sobre o que está acontecendo lá em Gaza, no campo de Gaza, a uma questão aritmética, a uma abstração estatística, é uma operação monstruosa. É um negócio que não se justifica, sob nenhum aspecto. Está morrendo 5 mil crianças, ponto final. Não tem o que discutir sobre isso. Acabou, chega. E o cara quer discutir o quê? Nassa, me ajuda aqui com esse cara aqui, ô Nassa. Me ajuda com o Arbex aqui. Não, o argumento para Nagasaki
Hiroshima foi que abreviou a guerra, então poupou a vida. Estava justificado. Agora é interessante quando você vê essas discussões de troca de reféns, os israelenses em mãos do Hamas são reféns. Os palestinos em mãos de Israel são prisioneiros, como se tivessem culpa no cartório. E daí você vê, pelo levantamento, que tem crianças de menos de 12 anos detidos lá também. Né? Agora, é impressionante com toda... eu acho que é um ponto, a gente tem que separar, evidentemente, o judeu do sionista, mas Israel se tornou, para mim, um Estado belicista irreversível. Antes do Netanyahu, aí, quando você pega os colonos de Israel, é um Estado segregacionista, é uma África do Sul pré-democratização, né? Porque o Netanyahu, você pode... Qual a reclamação em relação ao Netanyahu? Fica guerreando e não discute a liberação dos israelitas lá. Mas se for pegar, digamos, a lógica do Estado judeu com a Palestina lá, é terrível, né? É terrível. O pessoal fala, não, mas tem palestinos e árabes que convivem em Israel, são cidadãos de segunda e terceira classe. Arbex, antes de você falar, deixa eu só trazer comentários aqui do público. A Luciana Mota, Arbex, a entrevista foi para Cristiana Nampur, da CNN, acho que está falando da Ana Boyer, né, que pediu demissão é isso? Será que ele está falando? Lourdes Machado, os brasileiros apoiam Israel por 2 motivos, ignorância e maldade. Obrigada pela live, beijo, Arbex. Só manda beijo para o Arbex aqui, viu, Nassif? Edson Antunes, Israel é traiçoeiro e vai romper o acordo assim que o Hamas libertar os reféns. Eu queria realmente também comentar isso, Arbex, para você puxar o que o Nassif está dizendo, mas essa questão... faz sentido a gente ficar numa apreensão de Israel não respeitar esse acordo que foi feito ali com o Hamas? Não, ponto 1. Israel não vai respeitar. Não, isso pronto, não vai. Não vai. São mentirosos. O Netanyahu é um mentiroso quanto mais, patológico, doentio. Não tem como. Ele vai aprontar. Segundo, o Hamas não é idiota. É claro que o Hamas conhece o Netanyahu muito melhor do que eu, muito melhor do que qualquer um aqui. É claro que isso está previsto também. Inclusive, o acordo não é libertar todos de uma vez só. É paulatinamente libertando, em grupos, acho que de 10, se não me engano, para que a coisa dure o máximo possível. Mais outra coisa que eu quero destacar aqui, sobre o que está acontecendo hoje em Gaza, é a viagem de um representante do Biden lá para Israel. Adivinha para quê? Para negociar a reconstrução de Gaza. Adivinha de onde vem o dinheiro para reconstruir Gaza? Tantã! Das reservas de gás de Gaza. Ou seja, os caras já estão falando em explorar o gás de Gaza para pagar as despesas de reconstrução de Gaza. É o fim, é um cinismo. Um detalhe, o cara que foi lá negociar é cidadão de Israel. Não é que ele é cidadão de Israel pelo direito de retorno, que todo judeu tem direito de retornar a Israel. Ele nasceu em Israel. Ele nasceu em Israel. O representante do Biden dos Estados Unidos para negociar nasceu em Israel. Quer dizer, então aí você vê como é que o circo vai se fechando, né? As máscaras vão caindo, o circo vai se fechando. Mas eu repito, só esqueceram de avisar a resistência palestina. Então, só para reforçar essa questão do gás aí, aquela região de Gaza, onde tem as reservas de gás, tudo, que está sendo alvo aqui da maior destruição. Eles não querem deixar pedra sobre pedra. Por quê? Porque com a guerra da Rússia e da Ucrânia, se viu uma vulnerabilidade do Ocidente em relação ao gás da Rússia. E esse gás de Gaza aí pode suprir o gás da Rússia. É por isso que se entende, inclusive, esse apoio inicial, incondicional e burraldo aí do Biden a Israel. Porque você tem um ponto estratégico central. Hoje o gás da Rússia, por exemplo, torpedearam lá o gasoduto. A Alemanha está enfrentando problemas terríveis lá, a indústria alemã enfrentando problemas. Então, eles acham que com o gás de Gaza, você consegue suprir, criar aí um gás, uma alternativa ao gás da Rússia, né? E com isso você arrasa tudo lá, mata quem tiver que matar,
Olha, essa geopolítica americana e expõe hoje de uma forma muito mais clara do que em qualquer dos outros massacres que nós tivemos, Afeganistão, Iraque, tudo, o que é a geopolítica americana. No momento em que a China emerge aí com uma geopolítica de levar desenvolvimento ao mundo, o mundo se desenvolve, eu desenvolvo. Então, digamos, essa decadência do império aí é patética, né? É patética pelo contraponto que você tem com a estratégia da China, né? O que todo mundo pode encontrar facilmente numa pesquisa rápida no Google é uma declaração da Condoleezza Rice. Condoleezza Rice, que foi uma das mentoras da geopolítica do Bush filho. Você tem um Bush pai e um Bush filho. Você vê que na política também, câncer produz metástase também na política, né? Bush pai, Bush filho e tal. Mas a Condoleezza Rice, que era uma mentora dos neoconservadores no Bush, ela tem uma declaração em que ela diz o seguinte: nós não queremos mais que a Europa dependa do Nord Stream 1 e do Nord Stream 2. O ideal é que a Europa compre gás dos Estados Unidos. Nós temos gás em abundância para vender para a Europa. A Condoleezza Rice dizendo isso há anos atrás, dizendo isso. E o que aconteceu? Explodiram o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. Olha que coincidência. A Condoleezza Rice fala que não quer nenhum nem outro. E os dois, misteriosamente, explodem. Quem é que pode suprir a Europa com um gás que não dependa mais da Rússia? Gaza. Os gasodutos de Gaza. O gás de Gaza. Então, ele vai suprir a Europa com um detalhe. Já está sendo feita a licitação para as grandes empresas do petróleo explorarem o gás de Gaza, entre as quais a British Petroleum, que não, por acaso, tem como uma das associadas a esposa do Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. A esposa do Rishi Sunak, que é dona da Infosys, que é uma empresa que tem interesse na British Petroleum e que vai ser fartamente recompensada com o gás explorado em Gaza. Mas eu repito, só esqueceram de combinar com a resistência palestina. Isso, é esse que é o ponto. Será que a resistência palestina vai permitir esse tipo de, né, golpe econômico ali na região? Olha, mais um pouquinho de comentários aqui do nosso público. Edson Antunes: Israel é traiçoeiro, vai romper o acordo assim que o Hamas liberar os reféns. Ivo Miranda Gomes colaborando conosco. Antunes de novo aqui: meu pai era a próxima leva de pracinhas que iria embarcar para a Segunda Guerra. Ele dizia que os americanos não venceriam os japoneses no Pacífico. Que interessante isso aqui. Luciana Mota: a entrevista sobre túneis foi na CNN. Emerson Rodrigues de Souza: parabéns ao Arbex pelo discurso de manifestação a favor do povo palestino. Pedrina Euzi, grande Nassif. Lili TPS: é que o Arbex é o Arbex. Ótimas análises e gato. Pode um comentário desse, Nassif? Pode, gente, pode. Por favor, vamos levar a sério. Essa napa palestina dele aí reforça. É falta de educação. Ô, Arbex, responde o seguinte: aquela matéria que você me mandou de que praticamente 3 mil soldados militares israelenses já foram mortos pelo Hamas, que não aparece em nenhum lugar, e que também teria mais de quase 12 mil feridos. Como é que a gente lida com esse dado que não aparece, que revela que Israel está perdendo ali a batalha, não está conseguindo avançar dentro do território de Gaza? Pois é, você tem esse dado que foi divulgado pela resistência palestina. Agora vamos considerar que tem exagero, tal, que não são 3 mil, vamos considerar que são 1.500. Já é uma desproporção enorme entre aquilo que Israel divulga e aquilo que de fato está acontecendo. Aí você fala: não, mas como é que nós vamos confiar minimamente que está acontecendo isso mesmo? Basta ver quantos metros o exército de Israel avançou nos últimos dias. Quantos metros ele avançou? Nenhum. Ele está parado. Ele não consegue avançar. Por que ele não consegue avançar? Porque tem uma muralha de Jericó que Deus mandou lá para... O que é? O que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa chamada resistência palestina. Os caras não conseguem avançar. Os caras inventam um túnel que não existe. Os caras divulgam informação que não existe. Não conseguem mostrar. O Hamas desafiou. Falou: muito bem, se vocês estão mesmo vencendo a batalha, mostrem. E caiu o Arbex.
Mandou mostrar, Israel mandou mostrar, a CIA já veio aqui, já acabou com o Arbex aqui. Deixa ele voltar aqui. Vamos ficar com o Nassif aqui um pouquinho. Deve ter acabado a bateria. Alguém ligou para o Arbex. Quando fica preta assim a imagem, que alguém ligou. O Nassif, como é que você está aí hoje preparando toda a editoria do GGN? Aí você sempre está cheio de informação. O que você está destacando hoje aí? A gente está discutindo hoje aí, Conde, o fator Milei. Ao contrário do que se imagina, e Milei não é um Bolsonaro histriônico, não. Ele é um Paulo Guedes. Ou seja, esse personagem que fala com o cachorro e tudo, ele criou esse personagem. Ele foi um cara que trabalhou 15 anos aí com o maior empresário argentino, voltou, que é formado em economia, trabalhou no mercado financeiro, então ele é muito mais perigoso, digamos, do que um Bolsonaro, tá? Mas isso a gente pode conversar. Está falando do Milei, depois a gente complementa isso, porque o Arbex caiu. O que aconteceu, Arbex? A CIA pegou você? É o fantasma do Ben Gurion. Está sem som também agora. Fala aí para a gente ver se aparece o som. Alô, está sem som. Acho que você vai ter que sair e entrar de novo, Arbex. Acho que o espectro do Ben Gurion aí que veio puxar a perna dele. É o mais simples para fazer. Ô, Nassif, enquanto o Arbex faz isso, você lembra quando ele entrevistou o Arafat, quando ele fez aquelas matérias para a Folha de São Paulo? Acho que você estava junto lá na Folha, né? Você era do conselho, né? Mas não estava lembrado, não. Ele entrevistou o Arafat, então. O Arafat... A maneira como tirar o Arafat do jogo seria interessante, né? O Arafat é um que propunha um acordo de paz aí com a criação do Estado palestino, né? Isso para mim nunca ficou muito claro aí aquele apoio inicial de Israel a Hamas. Mas se você pega o Arafat, que era a favor de um acordo criando um duplo Estado, pega um primeiro-ministro de Israel que estava negociando e foi assassinado também. Então, viu, o Arbex, está ouvindo agora? Sim, eu estou ouvindo. Agora então, a gente está te ouvindo também. Então, querido, pode concluir. Bom, eu não sei de onde parou quando caiu mas eu estava dizendo o seguinte, que o próprio Hamas desafiou o exército israelense a mostrar concretamente provas do avanço. Fala, mostrem coisas que vocês conquistaram, mostrem instalações que vocês destruíram, mostrem gente nossa que vocês capturaram, mostrem. Onde é que estão as imagens? Vocês não vão mostrar? Por quê? E na verdade, o exército de Israel não tem nada a mostrar. Quer dizer, então, da onde que você conclui que existe uma forte possibilidade de que esses números sejam verdadeiros? Do fato de que o avanço do exército israelense foi parado, foi interrompido. Interrompido, eu repito, pela resistência palestina. Não foi por embaixador de país nenhum, não foi por governante de país nenhum, não foi por primeiro-ministro de país nenhum, foi pela resistência palestina e pelas manifestações do povo nos países árabes, na Turquia, em Washington, em Nova York, em Londres, em Paris, no mundo inteiro. Um pouco no Brasil, porque no Brasil, infelizmente, o PT acha que essa questão não é séria o suficiente para o PT ir para a rua. Tá botando a culpa no PT de novo, coitado. Por que o PT tem a ver com isso? Não, o PT não tem nada a ver com isso. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Então, o Arbex sempre reclama, né? E não sou só eu que estou dizendo, não. Na manifestação que teve diante do consulado de Israel, em que estava lá um pessoal da executiva do PT Municipal de São Paulo, eu conversei com o pessoal da executiva municipal. Eu perguntei para eles, cadê o partido, cidadão? Cadê a base do partido? Cadê os militantes? Cadê os deputados do PT? O cara falou, pois é um problema. Eu falei, mas o próprio Lula disse que nós temos que ir para a rua, nós temos que pressionar o governo, nós temos que fazer manifestações. O próprio Lula disse isso. O cara me respondeu, eu acho que a própria base do partido ainda não entendeu o que o Lula quis dizer. Então, não é o Arbex que está falando, entendeu? Posição, vamos aproveitar, Nassif, passando para você, posição do governo brasileiro sobre esse conflito, nem sei como chamar, massacre, genocídio, até aqui foi cuidadosa demais, né? Muita gente reclamou, a esquerda. Como é que você está vendo isso? Quer dizer, manifestação. Nem chamaram o embaixador, né? O Lula não chamou aquele embaixador. Pois é que você tem.
Aí, quando entra o país no meio, a diplomacia no meio, você tem que levar em conta que o Lula ele quer fazer um papel de mediador. E quando, se ele entra, se ele confronta Israel agora, está confrontando o Biden também. E a grande força dele é ser recebida pelo Biden, ser recebida pelo Putin, ser recebida pela China lá, né? Então, acho que esse cuidado está muito mais ligado a essa questão de ser o moderador, que já conseguiu uma baita vitória lá com aquela decisão do Conselho de Segurança, que foi impedida apenas pelos Estados Unidos, né, de propor um acordo de paz lá. Né? Então, do ponto de vista do governo brasileiro, eu acho que é alternativa. Eu não vejo, se quiser continuar desempenhando esse papel do grande pacificador mundial, eu acho que essa moderação está dentro das regras do Itamaraty. O Arbex muito bem. Não, pode até ser que isso seja verdade. Eu acho que tem problemas com essa análise, mas tudo bem. Vamos dizer que tudo bem. O governo está fazendo o papel dele, não sei o que fazer. O PT não é o governo. Não, ele perguntou do governo. Os movimentos sociais não são o governo. Não. Cadê a CUT? Cadê o PT? Não, tá certo. O Nassif falou do governo. O Arbex falou do partido. Sim. Nós estamos falando de coisas diferentes. Que o Lula tenha adotado essa estratégia, eu acho uma estratégia questionável, mas tudo bem, ele adotou essa estratégia e tal. Aliás, convocar um embaixador não seria nem por causa do que está acontecendo em Gaza, mas você tem um embaixador que convidou o Bolsonaro para uma conversa na Câmara dos Deputados. Isso é uma transgressão das normas diplomáticas, independente do que está acontecendo em Gaza. O cara, no mínimo, para dizer isso para o cara, fala, isso aqui não é a casa da mãe Joana, você quer a casa da mãe Joana, vai para Tel Aviv, isso aqui não é a casa da mãe Joana, você aqui não pode fazer essas coisas. No mínimo, para dizer isso. Nem isso o governo fez. Então, mas tudo bem, ainda que tenha a precaução do Lula, tal, não sei o quê, a pergunta permanece. Cadê o PT? Você tirou o Genuíno, você tirou o Diogo, você tirou os velhos do PT, que eu conheço desde cabelo. Tirou o Diogo, a gente já coloca o Diogo aqui. Olha o Diogo. Falou no Diogo, ele aparece. Falou no demônio, o demônio aparece. Aí, ó. Olha só esse time aqui. Diogo, bem-vindo, hein? Se junte a nós mais um pouquinho. Vamos avançar o Quarteto Fantástico aqui mais um pouquinho. Ô Diogo, passar para você falar um pouco sobre esse acordo aí que foi anunciado ontem, que é o tema central aqui, entre Hamas e Israel. Perspectivas, você vê alguma perspectiva agora? O Arbex já disse aqui que Israel não vai respeitar esse acordo, como praxe. Seja bem-vindo, Diogo. Quando estava terminando a guerra do Vietnã, começou a haver mesas de negociação. Pela primeira vez, o Vietcong, que era chamado de terrorista, como o Hamas, pela primeira vez o Vietcong apareceu legalmente na mesa de negociação. Então, discutia até o formato da mesa, o quadrilátero, quem sentava e tal. Eu acho que Israel vai continuar com essa política de chamar a resistência palestina de terroristas, né? Sempre quem esteve no polo da resistência, na Guerra da Argélia, na Guerra do Vietnã, as pessoas que fizeram resistência na Segunda Guerra Mundial, sempre serão chamados de terroristas. O ruim é ver a nossa mídia reproduzir essa linguagem, os terroristas do Hamas, os terroristas do Hezbollah. Então, essa questão da teoria dos dois demônios. Tem dois demônios e eles têm que ser tratados como demônios. Só que o Estado de Israel, o governo de Israel, o exército de Israel é o exército da paz, da legalidade, da ordem, e todo o resto do Oriente Médio... Todo o resto é clandestino. É o eixo do mal, como eles falavam, eixo do mal. O Irã é tudo terrorista. O Irã quer deter ter a tecnologia de ter bomba atômica, não tem energia, tem que obter energia através da fissão nuclear, e é um Estado terrorista, é declarado como Estado terrorista.
Deixa eu perguntar uma coisa para o Nassif, antes dele nos deixar. Não sei, Nassif, se você pode ficar mais um pouco aqui. Eu nunca sei, você que manda aqui, você sabe. Agora, o seguinte, o que você acha? O que você está achando do comportamento do Twitter nessa cobertura, que paradoxalmente, né, tem um Elon Musk que é um direitista no seu comando, mas que em função desse Elon Musk, as matérias, mensagens, informações que contrariam, digamos assim, a narrativa de Israel, estão correndo solta no Twitter e estão sendo decisivas, né, na cobertura. Não é curioso isso? É curioso, sim. E o Twitter foi essencial, porque, digamos, todas aquelas cenas escabrosas aí de exposição de corpo de crianças mortas, pais chorando, aquilo que virou o jogo. Você pega o Vietnã, o que virou na opinião pública americana foi aquela cena das meninas correndo aí com napalm nas costas. Isso agora, depois de anos, né, de conflito. Depois de anos de guerra. Foi aquilo que virou a opinião pública americana, que só se preocupava com a morte dos seus soldados, né? Então, essas cenas aí foram centrais. Aí. Eu não sei o que se passa na cabeça do Elon Musk lá, mas essas cenas foram centrais aí para a mudança da opinião pública mundial. Tanto que você tem hoje a pior geração de governantes aí do pós-guerra para cá. É um pessoal horroroso. Aí você não tem um estadista, mas todos estão começando o próprio Macron mudando de opinião. A Alemanha que é um horror, né? Porque a Alemanha tem uma má consciência em relação ao nazismo aí, então fica com esse apoio incondicional, e porque também tem a questão do gás aí, né? Mas, digamos, o Twitter ajudou a mudar o jogo efetivamente, né? As próprias emissoras, você pega a Globo News, é gozado esse negócio, né? Quando você pega a Globo News, muita gente criticando um ou outro comentarista lá, mas hoje a cobertura da Globo News é uma cobertura que endossa as críticas às barbaridades de Israel. E quando você pega no Twitter, o pessoal que trabalha a Globo News no Twitter, a maior parte... Eles aliviam um pouco, né? Eles aliviam. A maior parte do Twitter aí são tentando destacar críticas a Israel, porque sabem que o jogo... Essa questão de apoio a Israel, da opinião pública, no Twitter inicialmente, você tem um grupo, era um grupo articulado aí... um grupo articulado aí de direita aí que foi engolfado aí pelo público mais geral, né? Nassif, deixa eu agradecer aqui. Estamos com uma audiência fantástica aqui no GGN, no canal do Conde, no Prerrogativas. Temos aqui, evidentemente, na TVT também. Obrigado pela grande audiência que vocês estão proporcionando para a gente. Está chegando aqui mais comentários, daqui a pouco eu vou ler. Meu querido Adriano Diogo, Nassif, me avisa quando você precisar sair, viu? Não, já estou precisando, já. Já está precisando? Já. Então, meu querido Nassif, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua... Hoje é dia do músico, hein? É o nosso dia hoje. O Adriano também toca tamborim, né, Adriano? Nassif, obrigado. Um abraço, a gente se encontra. Tem que convidar a gente para essa roda de choro que ele faz. A gente vai ter dia 2 de dezembro, lá no Olaria, na Rua Peninos, vai ter o sarau anual do GGN. Já está convidado. 2 de dezembro? 2 de dezembro, um sábado. Tá aí. Toma, gente. Estaremos lá. Valeu, Nassif.